Meus queridos e amados irmãos, a Bíblia é nos clara a nos dizer que Jesus, Ele falou com os seus filhos, Ele falou com todos em parábolas. Por que razão Jesus falou com o seu povo em parábola? Jesus, Ele falava por parábolas para que as pessoas pudessem entender de uma forma simples e bem direta. Glória a Deus. Porque os mestres da lei, eles não ensinavam como Jesus. A Bíblia nos ensina que Jesus, ele ensinava com autoridade. O que é ensinar com autoridade? É uma pessoa que fala com uma expressão forte. É uma pessoa que fala com expressão clara, explicando com clareza a sua palavra. Pois ele sabe de onde veio e sabe para onde vai voltar. Ele conhece todas as coisas, porque por meio dele a Bíblia diz que todas as coisas foi feita. Aleluia. No livro de Mateus 7:28 ele diz assim, quando Jesus acabou de dizer estas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Se nós paramos para raciocinar, ele ainda faz uma comparação, que Jesus ele ensinava com audácia e com autoridade, não como mestre da lei. Quem eram os mestres da lei? Eram homens estudiosos, olha o nome, mestre da lei, aqueles que conheciam com profundidade as letras, os significados. Mas a Bíblia que nos fala que ele ensinava com autoridade, não com os mestres da lei. Glória a Deus. Aleluia. Esta foi o assunto que fez a diferença no meio do povo daquela época. Glória a Deus. Porque onde Jesus chegava, acontecia sinais, milagres e maravilhas. Houve uma certa ocasião que um disse: Senhor, a tua palavra é dura. A tua palavra é dura. Glória a Deus. E ele disse: você também vai embora, porque as minhas palavras são duras? Não, não vou, porque eu sei que o Senhor é o enviado de Deus. Glória a Deus. Mas muitos abandonaram Jesus, porque em certas ocasiões Jesus pegava pesado, porque Jesus não queria ver o seu povo perecendo no inferno. Aleluia. E ele nos disse: se o teu olho te faz pecar, arranque-o. É melhor entrar na vida faltando um só olho do que ir para o inferno tendo os dois. E ele ainda fala assim: onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Glória a Deus. Se a sua mão te faz pecar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que ir para o inferno tendo as duas mãos. Por isso que o povo ficava cismado com Jesus. Que ensino é esse? Tinha uns que aceitavam e tinha outros que não aceitavam. Como este homem manda eu cortar a mão? Mas ele está te alertando do sofrimento eterno. Ele diz que corrige e castiga todo aquele que ele ama, porque ele é zeloso. Se você é destinado à salvação, a Bíblia fala que de maneira nenhuma ele vai deixar que você se perca. Glória a Deus. Você pode ir para onde você quiser, ele vai te pegar. Você pode morar debaixo da terra, diz o salmista Davi, você pode ir até para as profundezas do mar, e lá ele vai te achar. Você não esconde de Deus, porque você está destinado à salvação. Judas, ele estava destinado à perdição. Ninguém pôde fazer nada para que ele se salvasse. Nem o próprio Cristo, explicando e ensinando, pôde fazer que Judas se salvasse. Mas se você é um desses que está destinado à salvação, não como Judas destinado à perdição, você pode ir para qualquer lugar, você pode fazer o que quiser, mas um dia você vai ter um encontro com Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Ele te convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Eu não tenho poder para te convencer de nada, mas se Ele vier a você,
Ele te convencerá com maestria, com amor, com dedicação, e você certamente ouvirá a voz do Criador. Mas muitas das vezes as pessoas não entendem. As pessoas querem bater de frente, dizendo isso, aquilo outro, mas esquece que quem convence é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele continua nos dizendo, lá no livro de Mateus, no capítulo 13, aleluias, lá no verso 11, ele diz assim, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios dos céus, mas a eles não. Aleluias. Por que Jesus disse isso? Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntou: por que falas por parábolas? E Jesus disse no verso 11, ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Por essa razão Jesus falava por meio de quê? Por meio de parábolas. Glória a Deus. Para você ter uma ideia, lá no livro de Mateus 11, 25, ele diz assim, naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e dos entendidos, e a revelaste aos seus pequeninos. Então Jesus falou o quê? Pai, eu te louvo por esconder estas coisas dos sábios e dos entendidos, e a revelaste a esses iletrados. Quem que eram os discípulos? Pessoas iletradas. Alguns deles nem chegou a estudar. Então Jesus, ele se regozijou e alegrou, dizendo: Pai, obrigado. Jesus achou bom. E ele continua dizendo: sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e a quem Ele quer se revelar. Aleluia. Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a você. Tome sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus, aleluia. Aí a pessoa fala assim: eu vou para o mundo, vou aproveitar a minha vida, vou ter que fazer isso, fazer aquilo, porque quando eu for servir a Deus, eu vou servir de verdade. Esse pensamento e esse desejo não é seu, mas é simplesmente um pensamento e um desejo do maligno. Porque você lá no mundo, você se torna um alvo fácil. Você se está somente submetendo os desejos do inimigo. E lá você está gastando o seu pulmão fumando, lá você está gastando o seu coração, lá você está gastando o seu rim com bebida, o seu fígado, lá você está detonando o seu corpo. Aleluia. Mas ele está dizendo: venha, os cansados e os oprimidos, que eu vou tirar o peso pesado de você, eu vou colocar sobre você uma carga leve, onde vocês poderão levar, suportar e carregar. Ele está dizendo: venha, você que está cansado destas coisas, venha a mim que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. Com Jesus você só tem que receber Aleluia. riqueza nos seus órgãos, riqueza de saúde no seu fígado, no seu rim,
riqueza de saúde no seu coração, vida longa sobre a face da terra. Mas lá no mundo nós estamos o tempo todo destinado a qualquer momento nós perecer. A Bíblia fala que o ímpio, quem é ímpio? O pecador. Ele é como um muro rachado, que de repente desabará. De repente. Na mesma hora que está, na mesma hora já não está. Nós podemos ver com os nossos olhos isso acontecendo em toda a humanidade. E por essa razão, Glória a Deus. Jesus, por intermédio das palavras dele, ele vem alertar eu e você Aleluia. para vigiar. Ele diz assim, ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele não disse orai e vigiai, ele disse vigiai. Não adianta você orar e não vigiar. Você tem que vigiar. Vigiar o que? Os olhos. Vigiar o que? O que fala. Vigiar o que? O que ouve. Vigiar o que? O que está observando. E então aí você vai orar. E ele diz assim, ó, aquele que me ama, ele fará o que? Obedecerão as minhas palavras. E ele diz, e eu amo, porque eles obedecem às minhas palavras. E agora o mais lindo, e me revelarei a ele. Você consegue imaginar Jesus se revelando a você pelo simples fato de você reconhecer os seus pecados, reconhecer os seus erros e obedecer agora a sua palavra? Quais são as palavras para obedecer? Não matarás, não roubarás, não falarás falsos testemunhos, não adulterarás, não cobiçarás as mulheres do teu próximo, e etc, etc, etc. 10 mandamentos, eles se resumem em 2. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quando você obedece essas palavras, ele está dizendo, eu te amo. Eu te amo porque vocês obedecem às minhas palavras e eu vou me revelar a vocês. Ele disse assim, ó, a Moisés, eu me revelei face a face, mas a vocês eu vou me revelar através de sonhos, visões, sinais. Aleluias. Ele vai se revelar para você de alguma forma. Ele vai te apresentar de alguma forma, porque agora você se tornou amigo dele. Ele disse assim, agora eu não vou chamar vocês mais servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigo, porque o amigo conta tudo o que o outro precisa saber. Glória a Deus. Aleluia. Você é amiguinho de Jesus. Mas ele diz, não entristeceis o Espírito Santo. Ele diz, não apague o Espírito Santo. Se ele diz para não apagar, quando nós recebemos o Espírito da verdade, ele é uma tocha. E quando nós entristecemos ele com as coisas desse mundo, ele vai apagando. Glória a Deus. Apagando, apagando. Mas ele está lá ainda. Foguinho bem pequenininho, mas ele está lá, esperando você colocar a lenha da palavra nesse altar. E quando você coloca a lenha da palavra, vivendo a palavra, andando na palavra, ele começa a acender novamente. O fogo do Espírito Santo começa a emanar do seu coração. Jesus, ele quer se revelar a todas as pessoas, mas desde que elas obedecem às suas palavras. Amém? Louvado seja Jesus. Vamos continuar na leitura oficial. Lá no livro de Mateus 13, no verso 12, ele continua dizendo assim, ó: pois os que têm, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Essas são as palavras de Jesus. E ele continua dizendo, ó: porque
essa razão eu lhe falo, é por essa razão que eu lhe falo por parábolas, porque vendo não vejo, nem ouvindo não ouve, nem entenda. Eu quero que vocês entendam que Jesus aqui ele não está falando com ovelhas, ele está falando com mestres da lei. Ele está dando uma aula para os seus discípulos sobre os mestres da lei. Olha, ele diz assim, ó, por esta razão eu lhe falo por parábolas, porque vendo não vê, e ouvindo não ouve, nem entenda. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Glória a Deus. O que é isso? Jesus está fazendo sinais, maravilhas, prodígios no meio do seu povo, mas o povo não estava reconhecendo o sobrenatural. Os mestres da lei não estavam acreditando que aquilo podia vir do alto. E eles diziam que o que Jesus fazia era por meio de Beelzebub. Glória a Deus, aleluia. Por meio de Beelzebub. E então Jesus dá um puxão de orelha nos mestres da lei e disse assim, ó, pode Satanás expulsar Satanás? Pode Satanás expulsar Satanás? Jesus está fazendo a pergunta. Hoje eles falam que pode, mas Jesus fala que não pode. Satanás ele é o que? O pai da mentira. Satanás ele é o que? Enganador. Satanás ele pode estar numa pessoa com enfermidade, a pessoa vai no candomblé, eles faz que tira daqui, mas aquilo está indo para outro lugar. Satanás não quer ver ninguém liberto. Satanás ele só quer aprofundar as pessoas nas trevas. Ele quer usar as pessoas para enganar outras. Então Jesus disse aos mestres da lei, pode Satanás expulsar Satanás? Se Satanás expulsa Satanás, o seu reino estará dividido e não poderá ambos subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo, o seu fim chegou. Aleluia. Você consegue entender? Se Satanás sair por aí curando pessoas, libertando pessoas, eles estavam chamando Jesus de Satanás, de Beelzebub. Se Satanás sair por aí curando pessoas, ele está trabalhando para quem? Para Deus, não para o reino do inferno. Ele estaria fazendo bem, mas o tempo dele é pouco e ele quer levar o máximo de almas para o inferno. O tempo dele aqui é pouco, ele sabe disso. Esses dias mesmo eu vi um vídeo, eles falam assim, ó, se vocês veem o que eu estou vendo, os anjos estão preparando tudo para o grande dia. Glória a Deus, aleluia. Se Deus me desse uma chance, eu limparia esse templo com a língua. Oh, glória. Mas vocês nada veem, nada ouvem, nada entendem. Vocês não estão percebendo o que está acontecendo. Glória a E Deus. por essa razão Jesus disse aos mestres da lei, pode? Não, não pode. Satanás não pode expulsar Satanás, porque se Satanás expulsa Satanás, o seu reino estará dividido e não poderá ambos subsistir. Ou seja, o seu fim chegou. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia fala que os mestres da lei ficou envergonhados, porque somente um pode fazer o bom, que é Jesus. Somente Ele pode fazer o que agrada ao Pai. Ele diz assim, ó, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Igualmente, eu, você, nós estamos aqui. Ele disse assim, ó, ninguém pode vir se o Pai não o trouxer. É o Pai que coloca o sentimento, é o Pai que coloca o desejo, é o Pai que coloca a inspiração. Louvado seja Deus. Louvado seja Jesus. Vamos continuar a leitura. Aleluias. No verso 14, ele continua dizendo: nele se cumpra a profecia de Isaías. Certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão.
Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. E ele continua dizendo, ó, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu o curaria. Aleluia. Que palavra linda! Que palavra linda! Ele está dizendo, ele diz assim, ó, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Isso foi dito o quê? 2000 anos atrás. Depois mais 2000 anos atrás, na época de Isaías, e Jesus pronunciando as mesmas palavras de Isaías. Coração de má vontade, olha para você ver, ó. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Aleluias. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. Aleluia. Entender com o quê? Coração. Com o quê? Coração. Aleluias. Glória a Deus. O nosso coração, ele é a sala de oração. É onde é que Jesus veio. Ele disse assim, ó, eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele diz assim, ó, quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aleluias. A Bíblia fala, na época do reinado de Nabucodonosor, havia um povo israelita, e este povo era um povo muito rebelde, e eles não queriam se converter de forma alguma. E então a palavra do Senhor disse assim, por intermédio de Isaías: eis que eu vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração de carne. Glória a Deus. Aleluia. Vê? Eis que eu vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração de carne. Vou tirar o espírito orgulhoso e vou dar um Espírito Santo a eles. E esta promessa se cumpriu ainda na época de Jesus. Aleluias. E ele continua dizendo assim, ó: mas bem-aventurados os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Aleluias. Pois em verdade lhe digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Vê? Muitos profetas desejaram que ouvir o que vocês estão ouvindo, ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Hoje eu carrego essa palavra no meu coração, porque eu tenho visto Deus operar de uma forma sobrenatural em pessoas enfermas, que eu penso que os profetas desejou ver isso. Porque Jesus disse que os profetas desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram. Os profetas desejou ouvir, que é a palavra de Jesus pregando, e não ouviram. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele vai nos dizer também, lá no livro de João, no capítulo 20, no verso 24, ele diz assim, ó, lá no livro de João, capítulo 20, verso 24, ele diz assim, ó: Tomé, chamado Didimo, um dos 12,
não estava com os discípulos. Quando Jesus apareceu, os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no seu lado, não crerei. Uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com ele. Apesar de estarem fechados a porta, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e coloca no meu lado. Pare de duvidar e creia. Amém? Então ele disse: pare de duvidar e somente creia. Glória a Deus. Porque a dúvida é a única coisa que impede de Jesus trabalhar. A Bíblia fala que Jesus estava na sua cidade natal, e a Bíblia diz que ali só não houve mais milagres por causa da incredulidade do seu povo. Então a própria dúvida do povo, a incredulidade do seu povo, impediu Jesus de operar sinais, milagres e maravilha no meio do povo. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso, ele diz assim, ó: peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que vai receber alguma coisa do Senhor, pois está com a mente dividida e é instável em tudo que faz. Vê? Então ele disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja a minha mão. Estenda a sua mão e coloca no meu lado. Para de duvidar, Tomé. E assim também é com nós. Nós nesse tempo de hoje, se nós andar na dúvida, nós estaremos assemelhando Tomé. Mas vamos ver um pouco adiante o que acontece com Tomé. Ele diz assim, Tomé lhe disse: Senhor meu Deus. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Porque você me viu, agora você está crendo em mim? Aleluias. Ele diz: bem-aventurados os que não viram e creram. E nós somos um desses. Nós não viram Jesus andando sobre a terra como eles viram, mas ele está dizendo: bem-aventurados aqueles que não viram, mas está crendo no seu coração. Ele diz assim, ó: nós vivemos por fé e não por vista. A fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não se vê. As coisas do Espírito vão discernir espiritualmente, e as coisas da carne vão se discernir carnalmente. Amém? E ele continua dizendo no verso 30, ó, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão escritos neste livro. Vê? Hoje em dia nós temos que tomar cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo, porque a Bíblia fala que se você pecar contra o filho, lhe será perdoado. Se você peca contra o pai, também lhe será perdoado. Mas se você blasfema contra o Espírito Santo, jamais lhe será perdoado. Um pouco mais embaixo, a Bíblia diz assim, ó: Jesus disse estas palavras porque eles estavam dizendo que o que Jesus estava fazendo era por meio de Beelzebul. Ou seja, você falar que uma pessoa está expulsando o demônio por meio de outro demônio,
E se for o Espírito Santo, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E então, isso é perigoso. Nós temos que tomar cuidado com estas coisas. A Bíblia que diz, ó, no verso 30, Jesus realizou na presença dos seus discípulos, presta atenção, ó, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Então não fica surpreso se você vê sinais acontecer de maravilhas. Eu já vi uma operação espiritual, uma mulher que sofria mais de 15 anos com problema na coluna. Eu falei para ela, levanta a sua mão para Jesus. Ela levantou a mãozinha, ó, e quando é fé, ela começou a mover para tudo quanto é lado. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Terminou aquela movimentação lá, e eu falei assim, e aí, como é que você está? Ela, eu estou curada, sumiu a minha dor. Eu nunca vi isso na minha vida. São sinais que não estão escritos na Bíblia, mas que traz resultado, que traz efeito, não pela vontade humana, mas pela vontade do Espírito Santo. E por essa razão, nós temos que ter um espírito de discernimento para não blasfemar contra o Espírito Santo. Amém? E ele continua dizendo, ó, estes porém foram escritos, esses sinais foram escritos, esses que Jesus fez, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e crendo tenha vida em seu nome. Aleluia. Ele disse assim, ó, e até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peça e receberão, busque e encontrarão, bata e a porta lhe será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, pois todo aquele que busca encontra, e pois todo aquele que bate a porta é aberta. Amém? Louvado seja Deus. Vamos continuar a leitura. No verso 18 do livro de Mateus 13, Mateus 13, 18, ele diz assim, ó, portanto, ouça o significado da parábola do semeador. No começo nós lemos, ele falou sobre a semente que caiu em terra seca, na beira do caminho, em terra seca, no meio do espinheiro, no meio de pedras, e a semente que caiu em boas terras. Então aqui ele vai nos ensinar o que significa essa semente, para que nós não ficamos infrutíferos também. Ele vai nos ensinar assim, ó, quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno, o diabo, vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Vê? Você está vendo essa mensagem? Ela está sendo pregada. Na hora que você sair daqui, a função do diabo é fazer que você esqueça o que foi pregado aqui. A função do diabo após você sair daqui é deixar você bugado. Nossa, eu estava lá na igreja e não entendi nada. A palavra que foi semeada, ele roubou do seu coração. Mas se você sai daqui com essa palavra no seu coração e começa a praticá-la, isso não vai ser apagado. A Bíblia fala que você vai dar uma colheita de 100, 60 e 30 por uma. Nunca uma por uma, sempre acima. Amém? E ele continua dizendo no verso 20, ó, quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesma, permanece por um pouco de tempo. Quando surge alguma tribulação
ou preocupação por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre espinheiros, este é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Vê? Ele diz o quê? Que a preocupação dessa vida, ela faz que você sufoca a palavra e você se torna infrutífera. E nós vamos ter um resumo dessa palavra lá no livro de Lucas 14, no verso 17. Aleluias. Lucas 14, no verso 17, ele vai nos dizer assim, olha: na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: venha, pois tudo está pronto. Ele porém começou um por um a apresentar desculpa. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e por isso eu tenho que vê-la. Por favor, me desculpe. Aqui ele está dizendo da parábola do grande banquete, onde o seu senhor falou para o seu servo: vá, convida os meus amigos, pois o banquete já está pronto. E então o servo foi. Agora imagina comigo que o servo, o dono do grande banquete é Deus, e o servo, ele é o Espírito de Deus, que está no mundo te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então o servo foi e começou a convidar um por um, e a Bíblia diz que um por um começou a inventar uma desculpa para não ir morar no céu. Um por um começou a inventar uma desculpa. O primeiro disse assim: ó, desculpe, eu não posso ir, acabei de comprar uma propriedade, tem que vê-la. Me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi, preciso vê-la. Me desculpe, não posso ir. Vocês veem o que Jesus está falando na parábola do semeador? Que a preocupação desta vida fez que a palavra fosse apagada do coração das pessoas. O engano desta terra. E então naquele dia ele pediu ao seu servo, falou: vá, convide as pessoas. Mas um por um não quis entrar no seu reino, porque eles amou mais os bens terrenos do que o próprio Deus. E ele continua ainda dizendo, ainda o outro disse: acabei de me casar, por isso eu não posso ir no seu grande banquete. Vê? Estou namorando, eu não posso ir no céu. Meu Deus. Por essa razão, irmãos, a Bíblia diz assim, ó: o meu povo perece por falta de conhecimento. Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. A palavra é quem te liberta, transforma. Mas nós temos que ficar de orelha em pé e ver água com o que está por vir, que é Deus. Amém? Louvado seja Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora ele diz assim, para finalizar no verso 23 do livro de Mateus 13, 23, na palavra oficial. Ele diz assim, ó: agora, quanto à semente que caiu em boas terras, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este dá uma colheita de 100, 60 e 30 por uma. Imagine só, um único grão plantado dá uma colheita 100 grãos, 60
e 30, mas nunca uma por uma. Este é o caso daquele que ouviu e recebeu a palavra, para viver a palavra, para andar na palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas enquanto aquele que ouve, recebe por um pouquinho de tempo, e depois vem o maligno e rouba. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero perguntar aos irmãos, quantos que entendeu essas palavras? Aleluia. Louvado seja Deus. Entendeu de verdade? Aleluia. Quer perguntar ao irmão lá? O que o senhor entendeu da mensagem? A semente e planta uma, nunca molha de novo. Uma vez. Olha que ele passou. Deus crê na língua. Também nos bloqueios que não existe bloqueio de Deus. Um foi para a festa, outro foi para o casamento, outro foi para a terreno, para o carro. Nós conhecendo a palavra, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo da palavra é ser Jesus. Hoje é um culto de ensino. Né? Hoje é um culto de ensino, né? Então nós temos que perguntar. Mas não preocupa não, é assim mesmo. Gabardo, nós vamos destravando. Amém. Louvado seja Deus. Irmão, o que a senhora entendeu da mensagem? Somente aquilo que você entendeu. Não gostaria? Amém. Tá bom, então. Eu peguei de surpresa. Amém. A irmã, o que a senhora entendeu? Eu entendi um pouco. A semente, tudo que um pouquinho de semente que a pessoa semeia no coração, colhe bons frutos. E deixar a palavra de Deus entrar no coração, não deixar que o Satanás rouba o povo que a gente sabe. Aê! Ô glória! Louvado seja Deus, é isso aí. Porque após a palavra ser semeada, vem o maligno para roubar aquilo que foi semeado no coração. Após sair daqui, vocês têm que meditar nessas palavras. Porque senão essas palavras não adiantou de nada para vocês. E eu estou fazendo essas perguntas para que vocês fiquem materializando isso no seu coração. Amém? Irmão, o senhor entendeu, irmão? Amém. Louvado seja Deus. Yo entendí que la palabra viene por el oír y que Dios hablaba en parábolas. Como si llegaba a entender, la palabra tiene que ser sembrada, no dudar, tener fe, porque la palabra viene por el oír y la fe mueve montañas. Vi que Dios mandó a convidar a gente afuera y todos pusieron un pretexto, no quiero, no tengo tiempo para Dios. Entonces tú tienes que tener todo el tiempo para nuestro Señor Jesucristo, vigilar y llorar y adorar en espíritu y en verdad para que Dios pueda usar al Señor y a la señora y a todo. Porque Dios usa a quien quiere, pero uno tiene que buscar en espíritu y en verdad, porque ninguén puede venir aquí, Dios, ven acá y ayúdame, no, ten que doblar todo ello, de verdad, Aleluia, Deus! É isso aí.
para convidar as pessoas, né? Mas um por um começou a inventar o quê? Desculpas. E isso é o que acontece no dia de hoje. Gente, eu visito tanta gente nas casas, convidando, sabe? Os que eu convidei, nenhum veio. Mas os que eu não convidei estão aqui. Glória a Jesus Deus. trouxe. Glória a Deus. É incrível. Você vai na casa de um, não, irmão, eu vou. Aí dá na hora do culto, um me liga e fala, rapaz, acabou de chegar alguém aqui em casa. Rapaz, eu acabei de vender uma vaca ali, eu tenho de ir lá vê-la. Igualzinho, irmão, a parábola. Você entende? Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque é Deus que trouxe. Amém? E a irmã, o que a senhora entendeu da mensagem? Eu Sim, senhora. entendi o que o senhor falou, né? Que parte que você? Vou ser sincero, eu não entendi muito, porque eu estava falando para pegar minha filha. Tá. Eu não entendi muito a palavra. Mas é isso aí. Mas a palavra já foi semeada no seu subconsciente. E a Bíblia fala que no momento certo Jesus vai fazer você lembrar dela. Tá bom? E é isso aí. A irmã, o que a senhora entendeu, irmã? Não entendi nada. Não entendeu nada? Mas por quê? Após a palavra ser semeada, vem o maligno para roubar aquilo que foi semeado Que no não é coração. inimigo feio, o inimigo não queria que eu ficasse essa palavra. Estava usando a minha filha. Entendeu? Estava usando ela para me Isso falar. tudo que aconteceu aqui foi um ensino. Foi. Para que no próximo culto vocês prestem mais atenção com devoção. Para poder entender, para não ficar infrutífera. Amém? O irmão, o maçã, nosso irmão. Não, aqui é minha pastoração. Sabe, sim. Sabe, sim. Não vergonha não, irmão. Amém. O homem canta lindo demais, né? Meu Deus do céu. Deus é maravilhoso. Mas é isso aí. Vamos nos levantar. Vamos ensinar esse culto de ensino. Louvado seja Deus. Vamos agradecer, né? Olha, eu quero perguntar, tem alguém aqui que está sentindo alguma dor no corpo, dor de cabeça, dor de coluna? Está sentindo dor na perna? O que foi de sua perna? Acidente de moto. Amém? Após o culto, nós vamos estar orando aqui, tá? Glória a Deus. E Está te dando a palavra. vamos crer de todo o coração que a dor vai embora, ou que o aceleramento da cura entra com providência. Tem alguém que está sentindo dor de cabeça? Está sentindo? Amém? Louvado seja Deus. Tem algum outro tipo de problema, senhora? Só dor de cabeça? Problema das vistas? Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar então agora. Após o final nós vamos estar orando aqui, tá bom? E vamos estar declarando a cura sobre o seu aqui. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, Pai do meu Senhor Jesus, o Rei da Glória, eu apresento, meu Pai, a vida de cada irmão e de cada irmã que aqui se encontra. Meu Pai, pelo poder e autoridade do Teu Espírito Santo, eu libero, Pai, esta palavra de bênção sobre os Teus filhos. Esta palavra de ensino, que não foi inspirada pelo homem, mas que foi inspirada pelo Teu Espírito Santo. Meu Pai, vai visitando essa pessoa agora, meu Pai, que sente dor de cabeça. Começa a visitar, meu Pai, o Teu servo que está com dor na coluna. Visita a Tua serva, meu Pai, que está com dor na perna por causa do acidente. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, toda dor física, toda dor espiritual, ouça, eu te expulso agora em nome do Senhor Jesus. Vai embora da saúde dessas pessoas, vai embora do lar dessa pessoa, vai embora da casa. O corpo dela não é templo de dor, o corpo dela não é templo de enfermidade, o corpo dela não é templo de agonia. Sai agora com a sua aflição, sai agora com a sua dor, sai agora com o seu mal-estar. Coluna, endireita-se, corrija-se, volte a funcionar como era em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, qualquer dor no seu sistema
sistema, eu os ordeno curado agora em nome de Jesus. Qualquer órgão danificado em seu sistema, eu os ordeno restaurado agora em nome do Senhor Jesus. Receba a cura, receba a liberdade sobre os seus ossos, sobre os seus nervos, sobre os seus músculos, sobre os seus órgãos internos e externos em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de milagres, Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Teu nome é perfeição. Vem, Espírito Santo, e aperfeiçoa este milagre em nome do Senhor Jesus. Pai, assim como o Senhor trouxe os Teus filhos, leva também eles de volta para casa. Guarde eles como a menina dos Teus olhos, livrando de todo laço do passarinheiro, de toda seta maldita de Satanás, de toda flecha, de todo contra-ataque do inimigo. Meu Pai, em Teu nome nós oramos e determinamos e declaramos, em nome do Pai, do Filho e do querido amado Espírito Santo de Deus. Amém! Louvado seja Jesus! E assim encerramos esse culto para a glória do Deus Altíssimo. Amém? Vocês estão convidados para vir novamente, tá bom? Pode, ao dia que você sentir no coração, pode estar vindo e sempre traz mais um. Tá bom? Louvado seja Deus. Louvado seja Jesus. Olha a fila.